Boa noite, amigos e amigas internautas. Eu sou Robson Zeda. Eu sou Rose Beres e hoje estamos no terceiro dia da nossa 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. Estamos muito felizes na companhia de vocês. O tema central da nossa Semana Espírita é Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. Para entendermos tanta harmonia, convidamos vocês para conhecer um pouco do trabalho da Fundação Lar Harmonia. A Fundação Lar Harmonia é uma entidade sem fins lucrativos, criada a partir de 1994 com o objetivo de agregar pessoas, reunir pessoas com interesse em proporcionar algo de útil para a sociedade e, sobretudo, levar as pessoas a uma consciência do porquê e para que estão aqui nesta vida. Começamos com um projeto educacional. A nossa ideia era atingir a criança inicialmente, para que esta criança, sendo formada aqui, pudesse um dia ser um cidadão capaz de levar a sociedade a um processo de transformação para a melhoria das condições de vida. Então nós criamos uma creche escola. Essa creche não só atingiria a criança, como também os seus pais, a sua mãe, desobrigando-se dos cuidados diários, entregaria isso à instituição e poderia trabalhar. E para que essa mãe e esse pai trabalhassem, nós criamos oficinas profissionalizantes. Essas oficinas iriam oferecer algum tipo de atividade, de profissão, de conhecimento para que esses pais pudessem trabalhar. Então nós temos várias oficinas em andamento aqui na Fundação. A creche escola, as oficinas, que buscamos parceiros para cada uma das nossas oficinas. Uma delas, a oficina de balé. Então, nós procuramos levar para a comunidade carente o balé, visando levar à criança um gosto clássico, uma disciplina, algo que pudesse melhorar a autoestima daquela criança que vive em condições às vezes degradantes, para que nós tivéssemos um grupo de pessoas aqui trabalhando, dedicando, dando as suas horas. Nós criamos também um serviço de voluntários. Temos vários voluntários na Fundação Lar Harmonia para a prestação dos seus serviços. É a sociedade ajudando a sociedade. Criamos também, desde 1996, um atendimento médico gratuito. Esse atendimento médico é feito à criança e à sua família e à própria sociedade. São muitos voluntários médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde atendendo a população gratuitamente. Além disso, nós criamos um atendimento psicológico, temos um núcleo de psicologia, muitos profissionais trabalhando, buscando dar a essa sociedade um ponto de equilíbrio, uma forma de entender a própria vida e os seus processos. Além desses serviços, nós criamos um SAC, um Serviço de Atendimento ao Cidadão, em convênio com o Estado, em convênio com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Há uma Casa de Justiça e Cidadania, onde as pessoas aqui vêm trazer suas demandas, seus litígios, suas querelas com a sociedade e com outros indivíduos. Então nós damos um atendimento preliminar. A Fundação Lar Harmonia também possui uma editora e distribuidora de livros. Esses livros visam disseminar ideias que levem o ser humano a uma autoconsciência, a um processo de autotransformação e de espiritualidade. A edição desses livros é para custear as obras da Fundação Lar Harmonia. Todos os autores doam os seus livros para a nossa instituição poder não só disseminar ideias, quanto captar recursos para os seus projetos sociais. Outro projeto que nós temos que visa captar recursos é um bazar permanente. Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas e outros objetos e vendemos a preço bem acessível para que esses recursos possam ser utilizados para os nossos diversos projetos. Também estamos construindo um lar de idosos.
Esse lar de idosos visa abrigar pessoas que não tenham condições de moradia, não tenham família e necessitem de um espaço para viver, um centro de convivência do idoso, onde ele possa aprender regras de convivência, a entender a vida como algo diferente do que ele aprendeu durante todo o processo existencial. Também estamos construindo um centro de reabilitação de sequelados em AVC. É importante dizer que todos esses serviços são prestados gratuitamente, porque a Fundação é uma entidade sem fins lucrativos, que busca, através de parceiros, pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas, oferecer esses serviços à comunidade, que visa dar à sociedade condições da própria sociedade e resolver os seus problemas. Consta, então, esta possibilidade de uma reorganização social, uma melhoria das condições de vida do cidadão. E agora vamos ao vídeo da Semana Espírita. O conhecimento da mente humana ainda se encontra tímido, pois se procura no cérebro o que pertence a outra dimensão de realidade. Por outro lado, o espírito também é um ilustre desconhecido da ciência, que reluta em não admitir sua existência e imortalidade. Tratado como um ser pertencente à fé, o espírito é relegado ao terreno pantanoso da dúvida simplória. O saber psicológico trata do comportamento e dos processos psíquicos que envolvem o pensar, o sentir e o agir humanos. Da mesma forma, o Espiritismo trata da imortalidade do espírito e de suas relações com outros que se encontram em diferentes dimensões existenciais. Tanto a psicologia quanto o Espiritismo estudam a mente, veículo necessário para a produção de toda manifestação humana. Os dois saberes contemplam o estudo da mente e suas implicações na vida em geral. Quando a psicologia compreender o espírito em sua singularidade e como forjador de personagens, e o espiritismo apresentar-se além da roupagem religiosa, certamente teremos uma melhor percepção da imortalidade como inerente à pessoa humana. É hora de unirmos os propósitos de ampliação da consciência, para vislumbrarmos horizontes mais largos na visão do sentido e do significado da vida, atingindo o conhecimento da dimensão espiritual que deu origem à sociedade em que vivemos. Juntos, a psicologia e o espiritismo poderão oferecer ao mundo a saída para as angústias humanas, conduzindo a consciência para além da estrutura cerebral que lhe serve de veículo e manifestação. O Espírito é o Senhor do Universo, lídimo representante da divindade. Rose, o que teremos para hoje? Uma mesa redonda com o tema Temas Transversais e o Espiritismo, mediada por Sandra Portela e tendo como convidados Gisilene Santana, Eduardo Dantas e Luiz Carlos Farias. Antes de passarmos a palavra para eles, que tal vivenciarmos uma experiência diferente? Vamos nos conectar? Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire suave e lentamente. Imagine que você está na plataforma de uma estação de trem. O trem o espera. Entre nele
e busque sentar-se numa poltrona junto à janela. Imagine o trem partindo lentamente da estação. Você apenas ouve o som da locomotiva. Aos poucos, as paisagens vão se modificando e a estação vai ficando para trás. Você vê árvores, bosques, lagos, estradas, montanhas e vales desfilando pela janela do trem. Imagine que você é o próprio trem que se desloca e que sua mente se expande além dele. Imagine que o trem vai se aproximando de outra estação. Ele vai desacelerando aos poucos até parar. Você está na janela e vê uma criança parada sozinha na plataforma. A criança olha para você e sorri, como num convite para que você não se esqueça dela. Então, você vai se voltando para a sua infância, seu tempo de criança. Você se lembra do quanto era feliz em sua inocência. O trem começa a sair da estação e a criança permanece parada, olhando para você. Ela lhe endereça uma mensagem. Você entende qual é. Ela lhe diz que você nunca deve esquecer seus ideais da infância, mas continuar em frente, como o trem, em busca da sua felicidade. Agora respire fundo e abra os olhos. E então, todos bem? Desejamos que este momento tenha proporcionado leveza e um encontro com sua criança interior. Vamos à mesa redonda? Boa noite a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Meu nome é Sandra Portela e eu estou bem feliz no dia de hoje por poder participar junto com vocês da 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, que tem como tema principal Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. Estou bem feliz porque estou rodeada de 3 grandes amigos que junto comigo elaborarão uma mesa redonda com as seguintes temáticas: Espírito e Identidade Sexual, Espírito e Nacionalidade e Ética e Corrupção. Todos esses participantes são trabalhadores do Centro Espírita Harmonia e são eles: Gisilene Santana, terapeuta sistêmica, Luiz Carlos Farias, engenheiro, e Eduardo Dantas, professor e doutor na área de educação. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada pela presença. Gostaria de começar com a temática Espírito e Identidade Sexual. Identidade significa qualidade do que é idêntico, reconhecimento do indivíduo próprio, características particulares do ser que se identifica pelo sexo, altura, peso, etc. Sexual se refere ao sexo ou pertencente a ele. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que a doutrina espírita trata da natureza, origem e destino dos espíritos e da relação deles com o mundo corporal. Isso nos faz refletir profundamente e levar esses conhecimentos a outras áreas também, como a área de humanas, biológicas, exatas, artes, mas especificamente a área da psicologia. E desta forma, nos ampliar, nos aprofundar sobre a ambiência psicoespiritual do gênero humano. De certo que a ciência de Kardec, na época de Kardec, não é a mesma nos dias de hoje, mas é fundamental para aprender e compreender o impacto dessa doutrina revolucionária nos dias de hoje, no século XXI. Desta forma, pergunto a vocês 3, através de uma reflexão sobre a pergunta 202 do Livro dos Espíritos, que diz: Allan Kardec pergunta aos espíritos: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa. O que guia nas escolhas são as provas que haja cada um passar. Então, provocando todos vocês, percebo que a distinção do corpo biológico para o masculino ou feminino é um tanto limitado para ser discutido nos dias de hoje,
já que temáticas levantadas como orientação sexual, sexualidade, afeto, prazer, sexualidade e afeto entre espíritos, diz no que muito de nós precisamos nos atualizar. O que vocês dizem sobre isso? Como é que vocês pensam? Eu passo a palavra a Gisele Santana. Boa noite, Sandra. Boa noite, Luiz. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os internautas que estão aqui hoje nos assistindo. É um prazer dividir essa mesa com 3 amigos tão especiais. Minha gratidão ao Centro Espírita Harmonia pelo convite, por nos proporcionar a oportunidade de trazer para a reflexão temas tão importantes, né? E que fazem tanto a nossa parte do nosso cotidiano. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre identidade sexual. Só que a gente vai ampliar o nosso olhar. A gente vai falar da identidade sexual enquanto espírito imortal. Será que o espírito ele tem gênero? Será que a gente carrega nossas questões do masculino e do feminino tão fincadas como a gente traz no corpo biológico quando a gente encarna? Daí, para explicar um pouquinho sobre isso, a gente vai fazer uma ligação da linha do tempo. Vamos lá nos primórdios, onde o ato sexual era apenas para a obtenção do prazer. Não existia diferenciação do gênero, do feminino e do masculino. Então, o ato ele se dava apenas para a obtenção do gozo. E daí a gente vai caminhando um pouco mais à frente nessa linha evolutiva e chegamos no momento onde houve uma necessidade cultural e social de fazer a diferenciação do gênero. Então, os homens usavam calça e as mulheres usavam vestidos ou saias. Isso os diferenciava uns dos outros. E daí a gente continua caminhando e que tivemos outros marcos e chegamos até aqui. E hoje a gente tem uma múltipla visão de tudo isso. Hoje a gente tem um mundo onde temos catalogados nos Estados Unidos pelo menos 31 gêneros. Ou seja, saímos completamente dessa visão binária do feminino e do masculino. Se você for numa plataforma hoje, das redes sociais como o YouTube, ele te dá mais de 150 opções de gênero. E daí eu pergunto, e agora? Para onde a gente olha? Já que a gente veio nessa construção binária do feminino e do masculino. Então a gente consegue entender que, enquanto espírito, como esse espírito se vê? Eu posso vir, por exemplo, encarnada no corpo biológico feminino, com as minhas funções cromossomiais, hormonais, todas as minhas funções biológicas funcionando em um corpo feminino. Meu psiquismo pode não estar linkado a esse corpo. E eu me perceber num corpo feminino, mas me sentindo e me pertencendo enquanto homem, aonde eu consigo psiquicamente transitar melhor na energia do masculino, trazendo um ânimos muito mais proeminente. Então isso me faz experienciar a minha encarnação de uma outra forma, diferente de vir no corpo de mulher e sentir como mulher durante a encarnação. Então, na verdade, quando a gente amplia o nosso olhar, a gente consegue entender que o que importa para o espírito é como ele se predestina a experienciar a sua encarnação, como ele decide experienciar. E para isso ele pode fazer uso do livre-arbítrio. Se a gente for falar da transexualidade, o direito que esse espírito exerce sobre o próprio corpo de fazer a transformação, de fazer a transmutação, e daí você vai passar por um processo de algum tempo, às vezes de alguns anos, na transformação do seu corpo físico que nasceu biologicamente feminino e se transforma biologicamente em um corpo masculino, porque aquele espírito decidiu naquela encarnação fazer sua transição ainda encarnado. E ele tem total liberdade de escolher a identidade sexual com qual ele vibra enquanto espírito. A gente pode, por exemplo, ir na mitologia e trazer o mito do andrógeno, que é um mito simples de ser compreendido, mas de uma profunda reflexão. O mito do andrógeno trabalha com 3 seres: o andros, que é a porção masculina, ginos, que é a porção feminina, e o andrógeno, que traz a porção masculina e feminina.
Eles são seres de 2 cabeças, 8 membros, e os deuses, insatisfeitos com aquelas performances, decidem separar. Separa o Andros em 2 porções masculinas, ou seja, nasce ali a homossexualidade masculina. Separa Ginos em 2 porções femininas, nasce ali a homossexualidade feminina. E separa Andrógeno, homem e mulher, nascendo ali a heterossexualidade. Então, quando a gente amplia ainda mais o olhar, a nossa mente vai funcionar nesse sistema binário, do feminino e do masculino. Mas quando a gente vai para uma relação homoafetiva, se eu tenho uma filha mulher e a amo incondicionalmente, eu desenvolvo ali uma relação homoafetiva. Porque é uma mulher que se identifica como mulher amando uma outra mulher enquanto filha. Se um pai tem um filho homem e o ama incondicionalmente, ele também desenvolve ali uma relação homoafetiva com aquele filho. Porque é um homem, no corpo de um homem, sentindo como um homem, amando um outro homem enquanto seu filho. Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente amplia o nosso olhar para a imortalidade do espírito, não há espaço para preconceito. Porque a gente tem que perceber que viemos de inúmeras outras experiências, onde passamos pelo masculino, onde passamos pelo feminino e por outros gêneros que a gente não lembra conscientemente, mas que eles reverberam na nossa forma de se posicionar no mundo. E quando a gente amplia o olhar para o espírito, a gente consegue entender que o que importa de fato é o amor. É a forma que a gente atende aos nossos instintos. É a forma que a gente se posiciona de acordo com a nossa intimidade psíquica. É a nossa verdade enquanto espírito que deve prevalecer. É como você se sente, é como você se encaixa, é como você se pertence, é como você se percebe. E é como você decide, na sua encarnação, experienciar suas práticas e adquirir as suas habilidades. Independente do seu corpo físico, mas sim como você se percebe em espírito e preconizado pelas ordens do amor, que é a ordem do sentir. Eu acho incrível essa percepção que a gente acabou de compartilhar, mas uma coisa que sempre me incomodou nas falas sobre isso, nas falas espíritas sobre isso, é que, de maneira geral, a gente reduz tudo isso, esse debate que é um debate tão importante, né? A ideia de que a gente precisa simplesmente acolher, que as pessoas diferentes da gente devem ser bem-vindas sempre. Claro que isso é importante, isso é fundamental. Mas eu fico pensando, por que muitas pessoas têm tanto medo de discutir essas coisas? Tantas pessoas têm tanto medo de discutir identidade de gênero, tantas pessoas têm tanto medo de discutir transgeneridade. E se isso não revela, por exemplo, uma falta de disposição para pensar as implicações que isso traz? Porque isso traz implicações para a gente pensar planejamento reencarnatório, né? Isso traz implicações para a gente pensar, por exemplo, o perispírito. Isso traz implicações para a gente pensar a formação de ego. Então eu sinto que as discussões nesse universo ainda são muito tímidas. Vocês não acham isso não? Eu fico incomodado com essa timidez da abordagem. Olá, Gice. Olá, Edu. Tudo bom? Então, Edu, eu fiquei ouvindo agora a sua fala e, de fato, concordo plenamente que esse tema ainda há uma timidez com relação às abordagens e mereceria ter uma amplitude melhor. Por exemplo, a mim mesmo me criou aqui uma sensação de falar um pouco, de buscarmos um pouco a respeito das condições, né, do perispírito no transgênero. Porque falamos muito a respeito dessa intimidade entre perispírito e corpo físico, mas muitas vezes a gente trata mais em relação às mudanças que ocorrem no perispírito, que se refletem no perispírito e que se refletem no corpo físico, causando alterações, curas de doenças, né? Mas a gente não pode esquecer que isso é uma via de mão dupla, que também as questões que ocorrem aqui na dimensão física também são levadas ao perispírito e a mudança dele talvez até mais fácil, né? Porque a plasticidade da matéria é maior. Isso é um pouco polêmico, porque eu vejo que há duas correntes de pensamento. Uma que acha que não é possível, que o perispírito não vai se modificar, e outra que o perispírito se modifica sim. Eu penso que em o espírito
mesmo tendo nascido num corpo masculino, por exemplo, mas se ele pensa como mulher, se ele se vê como uma mulher, a mente que está lá no perispírito vai proporcionar essa mudança na mesma forma que ele pode proporcionar isso através de instrumentos. Ele pode fazer uma cirurgia e alterar isso, e mesmo uma velocidade menor de transformação aqui, ele também vai alterar isso lá. Mas acho que isso aí cabe uma boa reflexão e uma boa discussão aí em outro momento. Então, Edu, Luiz, muito pertinente a colocação de vocês. Eu vou tentar responder dando um exemplo. Vamos supor que uma mulher encarna no seu corpo físico, fez todo o seu planejamento espiritual para vir no corpo de mulher, e ela chega a uma determinada idade na sua encarnação e decide que ela deseja experienciar a sua encarnação, dando voz e dando força e dando vida a essa essência que é genuinamente masculina. Então ela se identifica e ela se percebe enquanto homem nesse corpo feminino. E decide fazer a transição. Decide optar pela transexualidade e fazer todo o processo cirúrgico que envolve toda a sua mudança de sexo no corpo biológico, do qual ela tem todo o direito, por livre-arbítrio e por decisão, de mudar o seu destino em fazer a transição. Ela opta e faz. A partir do momento que ela passa pela transição, a preocupação do transexual hoje, ele nem perpassa mais pela questão da validação, porque eles se validam para fazer a transição. Eles se validam enquanto como se sentem em essência, como se percebem em espírito e como eles desejam experienciar a sua encarnação. A questão está muitas vezes no preconceito, no quanto ele tem que se reafirmar em todo o processo de transição desse corpo físico para o outro, para os órgãos sociais, para a sociedade, para o meio, para a família, que ele de fato é esse indivíduo que acaba de nascer. Ou seja, simbolicamente há uma morte do personagem do feminino ali, que nasceu naquele corpo físico, ainda se reconhecendo, para que nasça esse outro corpo físico já reestruturado e reconstruído na transexualidade do masculino. Então, na verdade, muitas encarnações, esse espírito vinha para experienciar todo esse processo de transição. Gícia, mas se ele tinha atração por outros homens e ele estava no corpo de mulher, não era mais fácil ele experienciar isso sendo mulher? Não, não era. Porque ele não se identificava enquanto mulher. Ele se identifica enquanto homem. O seu ânimos, ele é proeminente. Então, o seu ideal, na verdade, de um parceiro, está configurado na figura masculina. Mas ele também se identifica como uma figura masculina. Então, para que esse encaixe acontecesse, ele precisava fazer a transição desse corpo físico feminino para o corpo físico masculino, mesmo que a sua relação de atração com o outro seja com o sexo masculino, ou seja, no caso, depois da transição, com o mesmo sexo. Defendo aqui a liberdade do espírito. Quero iniciar com a outra temática que se chama espírito e nacionalidade. Penso que não há um destino pré-estabelecido, pré-determinado. Há um planejamento, não há um determinismo para isso. Determinismo contraria, na verdade, o livre-arbítrio, e isso vai de encontro, nega a inteligência de Deus. Sendo assim, eu comungo muito com Adenauer Novaes, que diz sobre a liberdade. Sentir-se livre é não ter medo de viver. Os vazios psíquicos, nada mais, nada menos, estimulam a adquirirmos habilidades. Então, gostaria de contribuir com a questão também 789, que diz do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma única nação? E os espíritos respondem o seguinte: uma única nação, não. Isso seria impossível.
porque existe uma diversidade de clima, de costumes, etc., que constituem as nacionalidades, tornando-se indispensável as leis próprias. Então, eu provoco vocês três a seguinte pergunta: poderia ser pensado na relação com o pertencimento de um país ou uma nação, essa liberdade discutida entre nós? Passo a palavra para Luiz Carlos Farias. Olá, Sandra. Muito boa noite a todos. Olá, Eduardo, Gícia, todos os participantes. Então, com relação a isso, Sandra, mesmo ouvindo a sua fala sobre a questão do Livro dos Espíritos, perceba o seguinte: Kardec mencionou nação. E nação sugere uma aglomeração de indivíduos, de pessoas, né, que pensam da mesma forma, que normalmente têm a mesma etnia e etc. Então é um grupamento de pessoas que, por semelhança, por afinidades, vão se agrupando e formam uma nação. O sentimento de nacionalidade, percebam, eu estou falando em sentimento de nacionalidade, ele realmente não vai atrelar o espírito a uma determinada região. E penso até que, de fato, não deveria, porque o espírito vai poder ter aquisições de habilidades que vão proporcionar a sua evolução nos diversos tipos de sociedades, sujeitos a inúmeras diversidades de leis regionais, de condições climáticas, onde ele vai poder aprender dessa forma. Então, penso que não há uma nacionalidade para o espírito. Se pensarmos que nós, brasileiros, né, que agora estamos aqui reencarnando no Brasil, fomos e somos originários da África, somos originários da Europa, somos originários de outras regiões e, portanto, não se pode ainda dizer que o espírito tem uma determinada nacionalidade. No meu pensamento, o espírito é universal e ele utiliza das nacionalidades para instrumentalizar a sua evolução. Portanto, acho que o espírito é universal e todos nós, espíritos humanos, né, que reencarnamos aqui nesse planeta, temos essa condição de ora numa determinada região, ora em outra determinada região, mas sempre aprendendo, sempre somando para o espírito que somos. E outro aspecto que eu quero trazer também é que mesmo quando a gente considera nacionalidade, né, relacionando isso à questão política, à questão de atrelar esse conceito a uma determinada nação, a gente pode adquirir essa nacionalidade de várias formas. Então, aquele indivíduo que nasceu na Terra, portanto, ele tem aquela nacionalidade, mas os filhos de quem é daquela determinada terra pode ter essa nacionalidade, portanto, não é algo que também seja fixo. E eu acho que da mesma forma é assim para o espírito, né? O espírito pode se manifestar em qualquer região, mantendo a sua liberdade, né? Sem, como já disse antes, haver nenhum atraso ou perda, prejuízos, né, para o próprio espírito. Então, penso, né, ratificando já a ideia já dita, o espírito é universal e não está atrelado a regiões, portanto, não está preso ao conceito de nacionalidade nesse sentido. Luiz, esse tema nacionalidade, ele é muito amplo. A gente traz tantas memórias reencarnatórias de tudo que passamos e tem uma sinergia com o tema da identidade sexual, né? Você percebe que a gente, ampliando a nossa consciência e de fato se percebendo enquanto espírito imortal e não olhando apenas pelo viés do personagem, mas sim do espírito, olha quanta riqueza a gente traz nessa construção. Olha quanto
de expansão a gente tem para poder se identificar. A gente já tem um trabalho enorme, né? Que é o de se autoconhecer nessa encarnação. É de que se descobrir o que veio fazer aqui, né? Para quê, na verdade. E a partir desse momento a gente conta com habilidades adquiridas em encarnações anteriores, com costumes, hábitos, por ter passado por múltiplas nacionalidades, o quão somos plurais, né? O quão plural somos. É muito enriquecedor e libertador ter um olhar desse lado, né? Dessa ótica da liberdade do espírito, da imortalidade do espírito, porque é como se a gente pudesse dissipar, diluir qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de conceito pré-estabelecido, preconceito, né? Um conceito pré-concebido de todas as coisas. O caminho único para quem se identifica com o espírito imortal é, com certeza, se libertar e se perceber que não há espaço para nenhum tipo de preconceito. Porque quando a gente amplia o olhar, a gente consegue entender que o olhar menor, a miopia, ela é apenas um conceito pré-estabelecido socialmente naquela cultura vigente que você está encarnado. Mas quando a gente entende que a gente já passou por diversas culturas, por diversos sabores, por diversas composições, já tivemos diversos comportamentos, todo o resto fica menor. E o quão é bonito, libertador e significativo nos percebermos enquanto espíritos imortais. Eu acho que aí a gente precisa considerar alguma coisa que esteja também relacionada ao papel da cultura nesse processo, né? Porque a gente já aceita e já concorda, e tá tudo bem, a gente já entende que espírito não tem nacionalidade. A gente separa bem nacionalidade, identidade cultural, território. E pensando, por exemplo, no que a gente está construindo, se a gente estuda a história do Brasil, é muito recente o investimento cultural e social feito com relação à nacionalidade. Se a gente pega, por exemplo, culturalmente falando, a gente não fala em literatura brasileira até o século XIX. A gente até fala em literatura sobre o Brasil, literatura produzida no Brasil, enfim, mas não se fala por quê. Porque é a partir do século XIX que começa a acontecer de fato o investimento naquilo que a gente chama de produção do sentimento de nação, né? Quem estudou literatura mais recentemente deve se lembrar aí de um movimento literário chamado romantismo, né? Que tinha no Brasil, exatamente na sua primeira geração, essa grande pretensão. Então, se a gente, por exemplo, pensa, a partir do que a gente está trazendo, que o sentimento de nacionalidade é muito construído, né, a partir dessas influências externas, a partir da prática cultural, eu fico aqui pensando se não seria muito recente a gente falar em identidade brasileira, considerando a perspectiva espiritual, para além de tudo que a gente já trouxe aqui, mas trazendo um dado que é exatamente esse dado. Ora, o investimento no sentimento de nação no Brasil começa a acontecer só no século XIX. Não teria dado tempo, ou não daria tempo de a gente amadurecer essas emoções ligadas à nacionalidade, a ponto, por exemplo, de dizer que elas teriam um arquivo bem determinado em nosso psiquismo ou em nosso perispírito, né? Então penso que também pela vertente cultural não dá pra gente sustentar essa ideia de alma brasileira. É muito cedo para isso. Então, eu de fato reforço a ideia de liberdade do espírito e não atrelá-lo a uma determinada região, portanto não há uma definição de nacionalidade específica para o espírito. Por exemplo, eu tenho um filho que agora tem muitos gostos, né? A comida que ele mais gosta é a comida oriental, japonesa, chinesa, coreana. A música que ele ouve é a música coreana. E gosta. Então eu tenho a impressão que talvez seja um espírito que tenha sido remanescente, tenha imigrado aqui para essa região, talvez por afinidade comigo, com a mãe, com alguém mais oriundo do Oriente. E agora, aqui, ele começa a despertar, então ele traz lá o gosto, ele traz alguns hábitos, né,
dessas experiências que ele teve por lá. Mas ele chega aqui agora, ele começa a gostar da feijoada, ele começa a ter novos hábitos, e isso tudo vai sobrando para a aquisição de habilidades do espírito. Então, eu reforço a ideia da liberdade, da universalidade e dessa amplitude permitida para o espírito, e não atrelá-lo a nenhum tipo de região ou nacionalidade. Eu acho que isso, de certa forma, até diminui o aspecto maior, né, de ser livre, como a palavra espírito nos sugere. Que bom esse debate, não é mesmo? Mas, dando continuidade, eu gostaria de falar agora sobre a temática ética e corrupção. Mesmo entendendo que ainda não podemos falar nessa nacionalidade para o espírito, alguns aspectos de um país podem trazer implicações psíquicas ou podem ser o resultado delas. No Brasil, por exemplo, o jeitinho brasileiro e da corrupção tem sido muito pertinente nos dias de hoje. Então, Kardec sempre traz uma fala da moral do homem de bem. E no Livro dos Espíritos, na questão 629, ele mostra para os leitores que a moral tem como fundamento o enfoque do cumprimento da lei de Deus, a distinção entre o bem e o mal. Isto nos faz a referência à consciência. Quanto mais o espírito está evoluído no seu grau de consciência, melhor para ele o discernimento. Tudo fica mais claro. Quanto mais ele adquire habilidade e as integra no seu processo reencarnatório, mais o seu processo evolutivo fica mais claro, mais objetivo. Então, me parece que o mal, ele é uma circunstância da ignorância de que carregamos como espírito em nossas vidas. Este processo é o que determina o caminho para a ética. A ética é como se fosse um grau da consciência, que determina esse modo de ser do espírito. Provocando vocês novamente, todos os três, mas começando agora com Eduardo Dantas, eu gostaria de refletir com vocês. O modo de ser do espírito é o revelador da ética do mesmo. Com você, a palavra, Eduardo Dantas. Sim, é uma questão para a gente pensar, né? Essas questões ligadas à ética, essas questões ligadas à moral, a ser pessoa de bem. Todas essas questões são questões muito importantes para a gente estabelecer uma conversa sobre a autoconsciência da própria imortalidade, né? Sobre essa relação de autopercepção do espírito que nós somos. E eu penso, inclusive, que essa relação que a gente estabelece com o entendimento da corrupção, especialmente como a corrupção acontece no Brasil, pode nos ajudar a perceber e a debater imortalidade. Por exemplo, a gente tem algumas especialistas, algumas psicólogas, algumas pesquisadoras no país que têm estudado corrupção a partir dessa vertente, têm se valido dos saberes da psicologia analítica para entender um pouco, né, corrupção, para pensar alguma coisa nesse sentido. Eu destaco, por exemplo, os trabalhos da Denise Ramos, né, e destaco, por exemplo, também os trabalhos de Camila Novaes. Essas duas pesquisadoras têm construído algumas interpretações, trazendo esse arcabouço, né, teórico, vivencial junguiano, para poder interpretar um pouco a nossa relação com a corrupção, a nossa relação com a lei, a nossa relação com o jeitinho, né? A gente encontra, por exemplo, nessa literatura, nessas obras produzidas, essa relação que se estabelece, por exemplo, com um certo complexo, uma certa relação com o pai, um certo complexo de inferioridade. Se a gente pensa, por exemplo, em personagem, e se a gente pensa, por exemplo, em brasileiro, mesmo que a gente já tenha debatido antes que a nacionalidade não é exatamente um processo inerente ao próprio do espírito, mas se a gente pensa nessa cultura, nesses apelos externos, a gente tem historicamente no Brasil a formação de um certo complexo cultural, né? A formação de um certo inconsciente cultural, há vários nomes para dar conta disso, mas a formação de uma certa lógica de existência que
por conta de uma relação não resolvida com o pai europeu, o pai português, o pai colonizador, né? E eu posso estender isso a, consequentemente, essa representação do pai via lei, a figura da lei sempre é evocada a partir dessa associação com o paterno, né? Então nós, brasileiros, temos uma relação muito delicada com o pai. Nós temos uma relação mal resolvida com o pai. Nós temos uma relação de não... É uma relação que gera em nós, é como se nós tivéssemos sempre uma tendência, né, a transgredir, uma tendência a fazer do nosso jeito, uma tendência a dar um jeitinho, uma tendência a resolver de outro modo, exatamente porque a gente não tem ainda uma maturidade psíquica como cultura suficientemente para ressignificar essa relação com o pai. E individualmente, essa dificuldade que a gente tem, por exemplo, de lidar com a nossa própria dificuldade de resolver as situações, né? Os nossos complexos, as questões todas que afloram quando a gente fala sobre corrupção. É claro que a gente não está aqui para falar só sobre isso, porque se é para falar só sobre isso, a gente vai simplesmente ler aquilo que essas pesquisadoras têm construído, que é interessante demais. Mas é pensar que essa autoconsciência da própria imortalidade, nessa ressignificação da relação com o pai, gera no espírito uma maioridade, no sentido de que ele deixa simplesmente de atuar a partir da lei do pai e dessa necessidade constante de transgredir para mostrar quem é que manda, para reconciliado com esse pai, que não é mais o europeu, que não é mais o português, que não é mais o colonizador, que nem é a lei, é o Criador. Então este espírito empoderado da sua condição de obra-prima do Criador passa a ressignificar essa relação com o pai. Ressignificando a relação com o pai, ele ressignifica essa relação com a moral, ele ressignifica essa relação com a lei, ele ressignifica essa relação com esse tipo psicológico da malandragem, que é um tipo psicológico tão característico da, por exemplo, né, desses aspectos mais gerais que a gente faz análise dos brasileiros. Então, este espírito reconciliado com este pai, né, este espírito que reconhece sua filiação divina, passa a desenvolver um dispositivo ético que se impõe à imposição externa e que já não precisa mais transgredir essa conduta externa, porque já não tem que provar mais nada para pai nenhum, porque esse pai já foi integrado, esse pai é o Criador. E esse espírito amadurece, ele deixa de atuar por um processo de heteronomia, isto é, ele deixa simplesmente de fazer porque é moral, ou de, por exemplo, sei lá, transcender não é exatamente a palavra, né? Ou de, por exemplo, transgredir esse processo para passar a transcender tudo isso no sentido mesmo de atuar por autonomia, por maioridade, reconciliado com esse pai. Na autoconsciência da imortalidade, espírito imortal passa a atuar única e exclusivamente em função de seu processo de autodeterminação e daquilo que considera ser essa integração da lei de Deus, que já lhe diz respeito, que já é o que ele constitui. Então penso que essa autoconsciência nos dá chave dessa percepção desses outros processos. Então, outra vez, achei sensacional, Eduardo, o que você falou agora e puxo mais uma vez para as questões do espírito, né? Algumas tendências, né? Você mencionou agora que esses aspectos da ética e da corrupção, que de certa forma vem durante muito tempo enraizado, né, entre toda a nossa sociedade e tal, eu penso também que isso parte de tendências dos espíritos que agora reencarnam aqui e que precisam, de certa forma, se depurar disso, portanto ainda vivem a situação, e também dentro dessa mescla, né, de espíritos oriundos de outras localidades, conforme a gente falou, dentro dessa liberdade, né, que é possível para o espírito, que haja essa troca e que, de certa forma, isso venha sendo diluído, venha sendo reorganizado psiquicamente em cada um de nós. Mas, ainda assim, mesmo você mencionou um momento ali, né, dentro da malandragem e etc., ainda assim eu acho que não há prejuízos para o espírito, né? Ele sempre está aprendendo e sempre vai estar crescendo em todas essas situações, mesmo quando elas são de alguma forma
prejudiciais ou negativas. Acho que a melhor palavra, né, são negativas. Então, Eduardo, muito interessante essa sua fala, quando você fala do complexo de inferioridade, da questão do pai, né? A gente considera sempre o Brasil um país do futuro. E daí, quando a gente traz uma leitura de Bert Hellinger, que a gente traz a questão de que o paterno, né, que empurra esse filho no mundo, então pensando no Brasil e pensando nessa questão da ética e corrupção, o quão essa ausência de pai, né, no sentido de paternidade, no sentido de identidade mesmo, quando você trouxe a questão de Portugal. E quando a gente pensa numa potência como os Estados Unidos, a gente vê lá os 4 homens, né, os pilares, a paternidade tão forte naquele país. E os adolescentes saem tão cedo de casa, vão estudar fora, galgam a sua independência. Então, é muito bacana essa ponte que você fez, porque culturalmente a gente tem realmente esse movimento, esse olhar. E enquanto esse complexo de inferioridade, enquanto esse lugar que a gente ocupa, né, navegando entre a ética e corrupção no Brasil, a sua fala foi extremamente esclarecedora. É algo que realmente nos leva a uma reflexão das razões que nos fizeram escolher encarnar aqui, as razões que nos fizeram participar dessa egrégora que hoje temos no Brasil e de fazer parte e de como e onde a gente pode alterar alguns pontos que a gente acredita que não esteja adequado ou que não seja o melhor. Traz para a gente uma autorresponsabilidade, traz para a gente essa consciência da imortalidade do espírito e o quão somos responsáveis também por cada fatia, por cada partícula, por cada movimento, mesmo no âmbito nacional, mesmo no âmbito de uma nação, né? Muito interessante a sua reflexão. Pois é, e voltando a essa coisa que eu falei do pai, né? Eu fico pensando nessa relação com o pai, eu fico pensando que tipo de relação Jesus estabeleceu com o pai, a ponto, por exemplo, de ele ter comportamentos como sempre teve, né? A ética de Jesus, o comportamento particular de Jesus, sempre foi um comportamento que se impôs a certas práticas que estavam combinadas para aquela sociedade. Curar em dia de sábado, né? Quando, por exemplo, ele tem a coragem de dizer, né, nesse mesmo contexto, olha, aqui está quem é maior que o templo. Então, que tipo de relação Jesus estabeleceu com o Criador? Jesus estabeleceu com o Pai, né? A ponto, por exemplo, de ele desenvolver em si um processo ético tão substancial, tão completo, a ponto, inclusive, de ele transgredir certas normas sociais, considerando exatamente que a sua relação com esse pai sustentava e permitia que isso acontecesse, né? Então, se a gente volta lá atrás para aquilo que eu trouxe sobre essa nossa relação não resolvida com esse pai europeu, esse pai lei, na autoconsciência da imortalidade, a gente se reconcilia com esse pai, a gente entende que a gente não é filho de uma certa cultura, filho de uma certa nacionalidade, né? A gente constrói e amadurece essa relação com esse pai, com esse divino, com esse sagrado, com essa lei interna, a ponto, por exemplo, de a gente construir um dispositivo ético que nos coloque, por exemplo, repito, com autonomia no mundo, sem que a gente tenha necessariamente que viver somente se comportando a partir daquilo que são os ditames morais. É claro que isso não é uma rebeldia social, mas é a compreensão de um comportamento de quem se reconciliou com esse pai. Penso que as coisas possam se encaminhar dessa maneira. Pois bem, chegamos ao final. Quanto foi produtivo essas 3 temáticas que se entrelaçam muito bem e são tão atuais nos dias de hoje, não é? Eu gostaria de encerrar a minha reflexão trazendo o que eu aprendi na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não se limita a comprovar a imortalidade da alma. Não, isso é muito pouco. Mas as temáticas de hoje me elucidaram de que eu posso refletir com muito mais propriedade e atualidade sobre a evolução,
a reencarnação, o livre-arbítrio, causa e efeito, que é nada mais, nada menos do que a ressonância dos acontecimentos produzidos por nós mesmos. Sendo assim, para desfrutarmos de um relativo equilíbrio na vida ou no plano extrafísico, é importante, é indispensável que possamos ter atitudes com fé raciocinada e equilíbrio cristão. Desta forma, tudo e todos devem se edificarem no amor. Desta forma, eu gostaria de passar as últimas palavras, as últimas reflexões a vocês três. Gostaria de convidar Dicilene Santana para a reflexão final. Bem, e para encerrar já com um aperto no peito de uma saudade dos encontros que a gente fez virtualmente, eu queria ter gravado os nossos encontros, né, para a gente passar aqui os bastidores dessa elaboração desse trabalho, que foi muito rico, foi prazeroso demais, foi uma delícia trabalhar com 3 pessoas que têm um coração tão grande, que têm uma alma tão bonita, que têm uma apropriação enquanto espírito tão singular, e quão foi respeitoso a construção e a fala e a soma desses personagens, né, que trouxemos hoje para compor essa mesa, essa flutuação, essa leveza, essa elaboração, um sempre contribuindo com a fala do outro, provocando a fala do outro. Hoje eu encerro a minha fala com uma imensa gratidão no coração por ter feito parte desse trabalho e por ter dividido esses dias, esse tempo com cada um de vocês, e por poder, nesse momento do país, estar fazendo parte de uma egrégora tão sólida, de um lastro tão consolidado como é o Centro Espírita Harmonia na vida de todos nós. Eu tenho o prazer de vivenciar essa casa há mais de 18 anos, eu acho, e para mim é um alicerce enquanto espírito imortal, poder contar com todo esse amparo dessa casa no sentido espiritual. Gratidão a todos, gratidão aos colegas de mesa, gratidão ao Centro Espírita Harmonia e os internautas que ficaram com a gente até aqui. Bom, eu queria agradecer então, Sandra Portela, muito obrigado pelo convite, agradecer por ter participado junto com você, Eduardo Dantas, Gisele, muito obrigado por essa oportunidade de termos falado sobre assuntos tão interessantes e com a possibilidade de muitas reflexões que só engrandecem a cada um de nós quando começamos a nos ver como espíritos. Então, eu desejo a todos, né, que tenham boas reflexões a partir de tudo isso que falamos, né, e que 3 temas que supostamente não teriam nenhuma conexão, então promovem em nós essa possibilidade de crescimento, de ampliação das nossas ideias. Então, acho que muito bom por isso. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Um grande abraço. Para mim, a importância do debate que a gente está fazendo hoje é exatamente a importância a partir da palavra, né, que tema dessa Semana Espírita, né, Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. Eu acho que o debate hoje ele tem muito a ver com a quebra de 3 grandes fronteiras, né? A autoconsciência da imortalidade gerando essa quebra das fronteiras. Então a primeira fronteira que a gente quebra é a fronteira do corpo. Quando a gente fala sobre identidade sexual, quando a gente fala de o espírito se expressar na sua máxima potência, fazendo do seu corpo um instrumento que represente aquilo que ele é, a primeira fronteira que a gente quebra é essa fronteira do binarismo de gênero, essa fronteira dessa limitação, né, ao corpo físico e tal. A segunda fronteira que a gente quebra é a fronteira do território. O espírito é senhor do tempo e é senhor do espaço. Por esse motivo, o espírito não é territorializado. O sentimento de pertencer, o sentimento de ser parte, ele não está limitado a um território. Então, o espírito aqui se está se impondo diante do território. O espírito se
impõe diante do corpo e o espírito se impõe diante do território. E a terceira fronteira quebrada é a fronteira moral, não no sentido de nos transformarmos em amorais ou imorais, mas na compreensão de que a autoconsciência da imortalidade nos conduz a um comportamento ético. E esse comportamento ético é um comportamento de autonomia, né? É um comportamento de quem atua a partir de sua autodeterminação, a partir de sua designação pessoal. Atua assim exatamente porque já não está limitado à ação de um externo, já não é uma ação por heteronomia, mas uma ação por autonomia, por essa autoconsciência da própria imortalidade nesse vínculo com o Pai, né, de absoluta intimidade. Como disse lá o mestre, eu e o Pai somos um, se assim o é, as leis de Deus integradas em mim são a minha forma de existir. Então, que o Espírito se imponha, que o Espírito que a gente é se imponha. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Uma ótima semana para vocês e muita paz a todos. Essa mesa redonda foi muito boa. Gice, Eduardo e Luiz Carlos nos trouxeram excelentes reflexões. Amanhã seguiremos neste clima, com a palestra de nosso amigo Adenauer Novaes sobre o tema Psicologia, Espiritismo e as imperiosas interações. Olá, amigos internautas, boa noite, tudo em paz com vocês. Estamos vivenciando a nossa 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia. De forma virtual, as nossas atividades têm acontecido e nos trazido importantes reflexões. Para amanhã, quinta-feira, nós teremos a presença de Adenauer Novaes, fazendo a palestra com o tema Psicologia, Espiritismo e as imperiosas interações. Vamos participar juntos? Não podemos perder mais esta importante reflexão, não é mesmo? Então, amanhã nos encontramos na internet às 20 horas para, juntos, assistir a mais uma atividade da nossa querida Semana Espírita. Até lá! Esperamos vocês amanhã. Boa noite.